sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês uma saia midi muito fácil de fazer e que fica super estilosa. Se você já gostou, fica aqui comigo e vamos para o passo a passo. Para fazer a saia, eu vou usar 2 novelos do fio loop da Círculo. Essa cor é a cor café 9360 e vou usar a agulha para crochê número 7. Inicio a saia fazendo um cordão com 108 correntinhas, múltiplos de 4. Esse tamanho é o tamanho M, para que você possa se basear, mas você pode medir no quadril bem esticadinho o cordão de correntes e fazer no tamanho desejado, mantendo os múltiplos de 4 para chegar no tamanho ideal que você queira. Eu vou trabalhar então fazendo o fechamento, unindo com um ponto baixíssimo a primeira a última que eu fiz. Já subo 3 correntinhas que eu conto como ponto alto, vou no próximo ponto, trabalho um ponto alto, temos 2. Venho no próximo, faço mais um ponto alto. Fiquei com o meu primeiro bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo uma corrente de base e vou começar a trabalhar o bloquinho novamente, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, para cada correntinha, até completar os 3 pontos altos. Tenho o meu segundo bloquinho. Uma correntinha, pulo uma de base e novamente trabalho um ponto alto para cada correntinha de base, até completar os 3 pontos no total. Eu vou circular dessa forma toda a carreira, fazendo os bloquinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha e pulando uma corrente de base. Já cheguei ao final da carreira e eu vou mostrar como eu faço o fechamento. Eu vou fazer agora um meio ponto alto, então laçada na agulha, conto lá 1, 2, 3 correntinhas, aquelas 3 correntinhas que eu fiz para começar a carreira. Fiquei com as 3 laçadinhas na agulha, fecho as 3 de uma única vez. Dessa forma, eu vou iniciar a carreira bem aqui no espaço, porque se eu fechasse, fizesse uma correntinha e fechasse com um ponto baixíssimo, eu ia ficar aqui no primeiro ponto do primeiro bloco. Aí eu teria que caminhar com pontos baixíssimos para ficar no espaço, porque agora em cada espaço eu faço um bloquinho. Então, subo as 3 correntes e faço mais 2 pontos altos. Então, todas as carreiras eu vou finalizar como eu fiz agora, com meio ponto alto, e também todas as carreiras eu já inicio com as 3 correntinhas e faço os 2 pontos aqui no espaço. Uma corrente e trabalho o bloquinho no espaço. E dessa forma eu vou trabalhar até completar toda a carreira. 3 pontos altos, uma correntinha de separação. 3 altos, uma correntinha de separação, até dar a volta na carreira. E vou continuar trabalhando as carreiras com bloquinhos de 3 pontos altos e uma correntinha de separação, até completar 21 carreiras. Continuei trabalhando e eu fiz 21 carreiras no total. Depois que eu fiz as 21 carreiras, eu comecei a carreira de número 22, da mesma forma que as anteriores, trabalhando os bloquinhos, e dei a volta em toda a carreira, fazendo os bloquinhos, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Aqui, 2 bloquinhos antes de finalizar a carreira, eu paro, porque aqui vamos ter a fenda. E nessa abertura, eu vou deixar aqui esse espaçamento, que fica aqui com os 2 bloquinhos, em torno de 4 dedos, porque aqui depois eu vou voltar fazendo o acabamento em volta de toda a base da saia.
Então agora eu viro o meu trabalho, pois eu vou trabalhar em carreiras de vai e volta, pois tenho a abertura. Então aqui já subo 4 correntinhas, 3 que eu conto como um ponto e uma para vira. E no espaço eu já faço os 3 pontos altos. E vou continuar depois uma correntinha, 3 pontos altos no espaço, formando o bloquinho até dar a volta em toda a carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto para finalizar essa carreira, dar continuidade depois, já iniciando a próxima, e depois eu só vou seguir dessa mesma forma até chegar no comprimento ideal. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu faço uma correntinha e eu vou fazer um ponto alto no último ponto. E dessa forma, eu vou sempre começar as carreiras quando eu tenho o espaço na primeira carreira, começando com as 4 correntinhas para formar esse espaço. Então, tem o bloquinho na carreira anterior, eu começo com 4 correntinhas. Tem o bloquinho na carreira anterior, eu finalizo com uma corrente e um ponto alto para ficar o espacinho. Quando eu tenho o espaço, eu inicio fazendo um baixo e 2 correntinhas e faço mais 2 pontos. Fiquei com 3 pontos altos. Uma correntinha e já vou continuar trabalhando os bloquinhos com os 3 pontos altos. Chegando lá no final, fazendo 3 pontos altos, uma corrente de separação, e quando eu chego aqui no final, eu já tenho espaço para fazer o bloquinho. Na carreira seguinte, inicio com as 4 correntinhas, sigo com os bloquinhos e lá no último bloquinho eu faço uma correntinha e um ponto alto. Carreiras de vai e volta, até atingir o tamanho. Essa saia, ela pode ser uma saia comprimento até o joelho, ela pode ser uma saia midi, como vai ser a minha aqui, ou ela pode ser uma saia longa, legal que você pode escolher o tamanho que você mais gosta, ou dependendo da proposta do seu look. Eu vou continuar trabalhando a minha aqui, volto para dizer para vocês quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros também, ideal para minha altura, e depois vamos para a parte do acabamento. Continuei trabalhando e depois da abertura eu fiz mais 15 carreiras no total. Agora eu vou fazer o acabamento tanto aqui em volta da abertura quanto na base da saia. Eu vou trabalhar uma carreira toda em pontos altos em volta da base. Para ficar aqui no lado direito, eu vou subir já trabalhando a parte da abertura. Antes disso, eu faço aqui 3 correntinhas e nesse último ponto, eu vou trabalhar até completar 6 pontos altos juntos, nesse último ponto que eu fiz, já contando as correntinhas como um ponto, para formar a base arredondada e deixar essa parte bem retinha. Depois disso, eu trabalho 2 pontos altos lateralmente em cada uma das carreiras, tanto aqui na parte onde eu tenho ponto alto, então faço 2 pontos, quanto aqui na base do bloquinho, sempre passando ali pelo primeiro ponto, faço 2 pontos altos. E dessa forma eu trabalho até chegar aqui no último bloquinho, onde eu volto para dar a volta e depois descer a lateral da mesma forma que eu estou subindo. Já subi até aqui na parte de cima e já fiz os 2 últimos pontos aqui no último bloquinho. Aqui, onde eu tenho essa parte da abertura, eu faço o seguinte: faço aqui os 3 pontos do bloquinho,
Aqui no espaço das correntinhas, da correntinha de base, eu faço um ponto alto e depois, novamente, os 3 pontos sobre o bloquinho. Já venho contornando, porque agora eu começo a descer da mesma forma que eu subi, fazendo 2 pontos altos em cada uma das carreiras, até chegar lá no último bloquinho. Chegando no último bloquinho, eu volto, pois eu vou fazer aqui os 6 pontos altos e depois contornar toda a base até chegar novamente lá no início da carreira. Cheguei aqui no último pontinho e aqui, como eu já fiz lá no início da carreira, eu vou trabalhar aqui nesse primeiro pontinho desse lado até completar 6 pontos altos juntos no mesmo ponto. Depois eu sigo um ponto para cada ponto e um ponto no espaço de correntinhas. 1, 2, 3 pontos altos e um ponto alto no espaço das correntinhas, aqui da correntinha em cada uma delas, ao longo da base, até chegar no início da carreira. Depois eu finalizo com um ponto baixíssimo e vou trabalhar a próxima carreira. Já percorri toda a volta da carreira, chegando aqui no final eu fechei com ponto baixíssimo e agora eu vou fazer a carreira da barra um por um. Eu venho aqui por trás desse primeiro ponto, busco a laçada e fecho como um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas para ficar com a altura do ponto, que já fica um ponto alto em relevo à frente. Agora, o próximo eu vou fazer relevo atrás. Então, eu venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente do ponto, busco a laçada e levo ela lá para trás. E faço o meu ponto alto em relevo, que já fica atrás. Próximo à frente, então eu cruzo a agulha por trás do ponto, busco a laçada trazendo ela aqui para frente e aí sim faço o meu ponto alto em relevo que já fica à frente. Próximo atrás, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco a laçada e faço o ponto atrás. E dessa forma, eu vou trabalhar até circular toda a volta da carreira. Um relevo à frente e um relevo atrás. Agora eu vou trabalhar até chegar aqui nessa parte central, onde eu comecei a abertura. Mostro como eu vou fazer a passagem dessa parte subindo, fazendo aqui a união e depois descendo a outra lateral. Já subi a lateral, cheguei aqui no último ponto, antes dos pontos que eu tenho aqui nessa parte reta, bem na parte de cima, onde eu finalizo a parte da fenda. Aqui eu faço o seguinte: terminei o último ponto, que já ficou como relevo atrás, o último ponto subindo a lateral. Agora eu venho aqui bem no pontinho central e faço um ponto baixíssimo. Já viro aqui para o outro lado e vou começar a descer a lateral. Pulo esses pontos desse lado e aqui o primeiro ponto descendo a lateral, eu faço um relevo atrás para ficar igual ao ponto que eu finalizei do outro lado, fazendo a subida aqui, onde eu fiz o relevo atrás. E aí eu sigo um relevo à frente, um relevo atrás. E percorro todo o restante da carreira dessa forma, fazendo a barra um por um relevo à frente, um relevo atrás, até percorrer toda a base, chegando aqui onde eu iniciei a carreira. Aqui eu já fico com o fechamento total da fenda, eu já fiz a junção aqui com o ponto barra um por um de um lado e do outro,
E agora é só circular o restante da carreira. Já finalizei a carreira na barra um por um e com ela eu também já finalizo o acabamento na parte de baixo da saia. Aqui eu já cortei o fio, venho no próximo ponto, finalizei com ponto baixíssimo, cortei o fio, venho no próximo ponto, puxo esse fio aqui para o avesso, vou formar uma nova laçada, faço nozinho de arremate. Esse nozinho eu sempre faço por 2 vezes, então venho trazendo o fio um pouquinho mais para baixo, nozinho novamente, e depois passo o fio por dentro de vários pontinhos. Isso eu repito em todas as pontinhas que eu tenho de sobra de fio durante toda a base da peça. Agora eu só corto o excesso. Vou trabalhar agora o cordão para passar lá na base do cos, na parte da cintura, para fazer o ajuste. Para fazer o cordão de ajuste, eu faço 120 correntinhas, pulo a primeira e a partir da segunda eu começo a trabalhar em pontos baixíssimos, fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha de base até chegar ao final do cordão. Confeccionei todo o cordão, cortei o fio. Aqui no final, eu dou 2 nozinhos e depois eu trago esse fio por dentro dos pontos, aqui uns 3, 4 centímetros, só para que ele fique escondidinho, porque depois disso eu venho e dou um nozinho. E aqui o restante do fio que sobra, é só cortar para tirar esse excesso de sobra. Aqui desse lado, eu ainda não vou dar o nozinho, porque é o lado que eu vou usar para passar por dentro lá da primeira carreira da saia, na parte do cos. Eu deixo a abertura aqui de um dos lados, e aqui eu vou passar o cordão de um lado ao outro, bem na parte central. Então eu venho aqui, já começo a passar o cordão, pego a outra pontinha que não tem o nó, que fica mais fácil, e vou passando, ó, um bloquinho por baixo, um bloquinho por cima, só isso, bem simples. Passo um por baixo, um por cima, até dar a volta em toda a base. Prontinho, peça já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!